Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para conversarmos um pouquinho sobre a doutrina espírita. Eu peço desculpas aos cantores, mas hoje, mais uma vez, vou fazer a nossa prece de abertura cantando a seguinte canção: Mensagem Fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Muito bem, que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 87 do Pão Nosso, Pondera Sempre. Eu gosto muito, como vocês já sabem, de entender o significado das palavras um pouquinho mais. Então, o que é ponderar? Porque Emmanuel intitulou essa lição como Pondera Sempre. Ponderar é examinar com atenção e minúcia, é avaliar, apreciar, analisar as vantagens e desvantagens de algo. Então, uma pessoa ponderada é uma pessoa equilibrada e serena e que demonstra sensatez. Muito bem. Como é ser ponderado? Eu fui no Perfil da Mente, um site, e ele traz 10 tópicos para a gente analisar como ser ponderado. É claro que ele faz uma análise voltada para o meio do trabalho, nosso meio profissional. Mas a gente pode transformar isso para a nossa vida pessoal, tranquilamente. Primeiro, evite tomar decisões quando estiver exaltado. Isso é fundamental, não tomarmos atitudes quando estamos nervosos, fora do nosso equilíbrio. Coloque-se no lugar do outro, importantíssimo. Imagine as consequências da sua decisão. Veja a questão como um todo. No campo profissional, use a racionalidade. Podemos usar esta mesma racionalidade, no campo pessoal, analisando sobre
o fato sob a ótica da doutrina espírita, da lei divina. No trabalho, priorize os interesses da sua empresa ou de sua carreira. Na vida, lembremos do Evangelho e priorizemos o próximo. E, em vez de nossa carreira, a nossa melhoria. Nas relações pessoais, leve em conta como se sente sobre a questão. É importante nos conhecer. Nas questões aflitivas, procure também sempre ser justo. É muito difícil, mas é o que a gente tem que buscar. E a gente vai conseguir, à medida do que a gente analisa a questão sobre um todo, onde a gente se preocupa com o outro, onde a gente vai tentar ver como a gente se sente em relação àquilo tudo, né? Aí a busca por esta justeza vai estar mais próxima. Pedir conselhos pode ser bom, nós não somos donos da verdade. Confie no seu julgamento se souber que ele foi feito com bom senso ou com inteligência. Então aqui 10 tópicos para entendermos o que é ser ponderado ou como buscar esta ponderação. Mas então vamos ver baseado no que Emmanuel nos convida a ponderar sempre. É uma lição de Paulo a Timóteo, né? Capítulo 2, versículo 2, que diz o seguinte: E o que de mim, diante de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, o que o Paulo está recomendando aqui? Que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente passa para frente, que a gente não deve jogar pérolas aos porcos, como diz um ditado popular. Aquilo, né, que a gente está aprendendo, né, quando ele fala assim, aquilo que você está aprendendo comigo, Paulo, né, falando para os outros, fala também para os outros. Mas esses outros têm que ter consciência daquilo que está recebendo. Eles têm que entender aquilo que estão ouvindo. Assim como eu espero que vocês também entendam. Que vocês também tenham condições de assimilar e colocar isso em prática. Então, cuidado. Será que com aquela pessoa que você está espalhando a boa nova, aquela pessoa que você está consumindo do seu tempo, com toda a sua boa vontade, será que ela não está ali só de curiosidade? Uma curiosidade que não vai levar adiante, não é? Será que ela realmente tem interesse em se renovar? Porque não adianta eu passar algo novo para alguém se esse alguém não quer realmente utilizar deste novo, quer ficar na mesmice. E isso serve para nós também, não é? Então, por aqueles que assim procedem, com certeza também desejarão passar adiante, pois as lições os auxiliaram, né? Então, se eu me sinto assim, se eu me sentir bem com aquilo que eu aprendi de novo, se eu conseguir buscar a minha transformação, se eu estou empolgado em colocar aquilo à frente, colocar aquilo na minha vida, será que o outro também tem esses mesmos desejos? Será que aquele outro também tem a mesma intenção? Ou está ali só jogando o tempo, passando o tempo, jogando conversa fora? Os espíritos superiores, eles nos dão esse tipo de lição a todo momento, cientes de que o tempo é uma preciosidade, não o desperdiçam em nada, Se eles veem que nós não estamos afim, eles nos deixam com as nossas necessidades, com os nossos desejos, com os nossos gostos, e vão fazer o que é importante, o que é de interesse para um bem maior, o que é proveitoso para eles, porque eles não vão perder tempo com quem não quer aprender. Isso a gente vê nas obras de André Luiz, assim, a torta e a direito.
não cientes, né, desculpa, cientes de que a palavra é força, não a disparam ao acaso. Eles sabem o poder da palavra. Tudo aquilo que eles falam traz força. Eles vão desperdiçar essa energia, essa força, com aquele que não quer mudar, aquele que não quer entender, aquele que não procura a sua melhoria? Não, eles não vão fazer isso, eles não fazem isso. E cientes de que o livre-arbítrio é uma dádiva, não forçam ninguém a nada, né? Eles ainda têm esta característica. O tempo é precioso, a palavra é força, é energia. Se eu não quero perder, não é bem perder tempo, se eu não quero gastar o tempo com a minha melhoria, com o meu aprendizado, se eu não assimilo a energia que vem deles através das suas palavras, é um direito meu. Eles respeitam isso e seguem adiante. E é isso que o Paulo está colocando para nós nessa segunda carta a Timóteo. Olha, vocês estão aprendendo comigo. Peguem isso que vocês estão aprendendo e coloquem para os outros, mas para outros que também queiram aprender, que não querem só ter mais uma curiosidade, né? Por isso, o cuidado que devemos ter quando desejarmos transmitir a outrem aquilo que vislumbramos como o melhor de tudo, o que já ouvimos e vivenciamos. É o melhor de tudo para nós. A gente não sabe em que degrau da evolução o outro está. A gente não conhece os desejos do outro, o conhecimento do outro. O título nos convida a isso. Vamos ponderar, vamos analisar algumas questões. Por isso que ponderar tem que analisar o todo. Aquilo que eu pretendo divulgar, eu já domino em algum aspecto? Porque senão vai ficar aquele negócio. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Se o outro não está vendo nenhum esforço da minha parte em fazer aquilo que eu estou falando, eu não vou obter resultado para aquela pessoa. Às vezes nos arvoramos em discutir sobre algo que mal entendemos. Se eles nos fizerem uma pergunta e eu não tiver a mínima ideia de qual é a resposta, se eu não conseguir nem entender a pergunta que me é feita, vai ficar mais difícil. A pessoa com a qual estamos dialogando, ela solicitou algum ensinamento? Né? Às vezes a gente aprende alguma coisa e fica doido para passar para o primeiro que a gente vê. Primeiro que falar boa tarde com a gente, bom dia, nos cumprimentar, a gente joga, despeja aquele novo conhecimento. E a pessoa não está interessada. A pessoa não te pediu nada daquilo. Também não vamos obter resultado algum e vamos desperdiçar o nosso tempo. A pessoa que está nos ouvindo tem base para entender nossa explicação? Né? Adianta a gente falar sobre reencarnação com uma pessoa que não acredita na sobrevivência da alma? Que não acredita em Deus? Ela não tem base para entender sobre reencarnação. Mais uma vez, estaremos desperdiçando a palavra, o tempo. A pessoa está apenas com uma curiosidade rasa sobre o assunto? Se a gente perceber que é uma curiosidade rasa, a gente fica na resposta rasa. Né? A gente não precisa se aprofundar, não precisa de ir adiante, não precisa de insistir. Satisfaça aquela curiosidade dela e sigamos em frente. Né?
Porque será que aí a gente vai analisar, será que eu e ela não estamos perdendo tempo? Né? Ela podia estar fazendo outra coisa e está ali nos ouvindo, onde a mensagem mal penetra em seus ouvidos, quanto mais no seu cérebro para raciocinar. Somos responsáveis por tudo o que fazemos. E neste caso, ao transmitirmos informações equivocadas a outrem, por exemplo, né, ou transmiti-las em momento inoportuno, porque às vezes a gente acha que sabe alguma coisa, mas também estamos ali no raso, sabemos quase nada. E começamos a transmitir esse ensinamento como se fôssemos doutores da lei. Ou não é o momento para aquela pessoa ouvir aquilo. E olha, a gente pode estar trazendo um prejuízo para a vida dela. Porque mais tarde ela poderia ouvir aquela mensagem novamente. Em função do que ela vivenciou durante aquele período, ela estaria mais apta a captar a mensagem, a compreendê-la, assimilá-la e levá-la para a vida dela. Enquanto que se a gente transmite num momento equivocado, a gente faz com que ela se desgaste em relação àquele ensinamento e passe a ver aquilo com outros olhos, a não se importar, a achar que é tudo a mesmice, que não é para aquilo, não é para ela, que ela não vai entender aquilo nunca, e vai passar nesta encarnação, né, sem a possibilidade de apreender esse novo ensinamento. Olha, nós tivemos uma parcela de responsabilidade neste fato. Podemos atrasar o crescimento de uma ou mais pessoas cuja responsabilidade cairá sobre nós em uma cota considerável. Aquilo que eu acabei de dizer, né? Eu sou responsável pelo que as pessoas fazem com aquilo que recebem de mim? Não, não sou. Mas eu sou responsável por aquilo que eu transmito para ela. Eu não sou responsável pela atitude dos outros, mas sou responsável pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos, pelas minhas ações. E se minha ação vai refletir numa ação dela equivocada, eu sou responsável. Porque eu agi sobre ela de alguma forma. Né? Podemos transmitir informações que as pessoas, por não estar capacitadas, vão fazer mau uso delas. Né? A gente pode até trazer pânico, medo para uma pessoa que não está preparada. E a gente falar sobre desencarnação, sobre a vivência da alma, sobre espíritos, comunicação de espíritos, eu posso estar mais assustando aquela pessoa que está nos ouvindo do que fazer com que ela entenda mais sobre a vida. E no momento em que a gente está transmitindo, está passando essas informações, nós estamos sendo responsáveis por aquilo que estamos causando na pessoa. Emmanuel, inclusive, destaca o exemplo de Jesus. Né? Jesus é nosso exemplo em todos os momentos. Né? Jesus revela questões diferenciadas entre as massas populares e seus discípulos. Não é? Ele não transmitia as mesmas coisas. Aquele ensinamento mais profundo que iam para os discípulos, ele não levava para a população em geral. E de mais a mais, mesmo entre seus discípulos, ele tinha informações diferenciadas para cada um deles, de acordo com o conhecimento e com a capacidade de assimilação que cada um tinha. Ele já os conhecia. Né? O Monte Tabor é um exemplo, onde ele só levou alguns para acompanhar o que ia acontecer. E Jesus é tão minucioso nessa questão que ele aguarda a ausência de Judas na última ceia para informar aos demais discípulos o que ia acontecer mais tarde. Justamente para não ferir Judas, não trazer mal-estar maior ainda do que ele já passou, né, naquele momento.
Então, vejamos bem que mesmo com a vontade de auxiliar, podemos comprometer de alguma forma a vida de alguém, né? Como eu falei, levando um medo, um desespero, em função de verdades que a gente vai colocar, mas que ela não está preparada ainda para ouvir e para entender. Somos responsáveis, né, pelas nossas ações, pelos nossos sentimentos, pensamentos e palavras, né? Porque tudo isso irradia energia. E toda energia transmitida vai atingir alguém. E parte do resultado dessa energia, né, parte do resultado daquilo que essa energia produzir, cairá na nossa conta, seja de positivo, seja de negativo. Trazendo palavras de Emmanuel, é necessário atentarmos para essas atitudes do Cristo, compreendendo que nem tudo está destinado a todos. Trabalhemos em benefício de todos. Estendamos os laços fraternais, compreendendo, porém, que cada criatura tem o seu degrau na infinita escala da vida. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, a verdade está aí. Alguns conseguem captá-la e outros não. E mesmo aqueles que conseguem captá-la, a captam de forma diferenciada. Alguns conseguem assimilar 50%, outros 60%, outros 90%, outros 10%, enfim, cada um de acordo com a sua capacidade, com o grau de evolução em que se encontra. Mesmo estamos todos na Terra, nós estamos em grau de evolução similar, não igual. A Terra comporta uma faixa, né, de evolução. E dentro desta faixa existem diversos graus. E nós estamos convivendo juntos para nos ajudar. Aquele que pode mais ajuda aquele que pode menos, e assim sucessivamente. Então, nós temos que ponderar, o quanto a gente pode passar adiante e como a gente vai passar adiante. Quando nós vamos passar adiante? Para quem nós estamos passando adiante? Tudo isso é nossa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de divulgar a doutrina espírita. Como bons espíritas, temos esta responsabilidade. Mas nós temos a responsabilidade também de passar de forma correta. Não é de forma atabalhoada, não é de qualquer maneira, não é jogando para o vento. Tanto é que existe, né, o estudo sistematizado da doutrina. O que isso significa? Que o conhecimento vai sendo transmitido paulatinamente. Não adianta jogar tudo de uma vez para a pessoa que está ouvindo aquilo pela primeira vez. Na escola, a gente não começa fazendo frases, a gente tem que conhecer as letras. A gente não começa a resolver problemas, a gente tem que conhecer os números. Depois as operações, e assim sucessivamente. Vai se aumentando a complexidade, a dificuldade, à medida que a base vai se fortalecendo. Com a doutrina espírita não é diferente. Com a lei divina não é diferente. Tanto é que a gente passa por um mundo primitivo, um mundo de provas e expiações, um mundo de regeneração. Por quê?
o nosso conhecimento vai aumentando paulatinamente. O nosso conhecimento vai se solidificando vagarosamente. Por isso que a gente tem que passar por essas fases. Por isso nós estamos hoje onde estamos. Foi o que nós conseguimos até o momento. E se a gente quer passar por um mundo de regeneração, um mundo de mais evoluído ainda, corramos com o nosso aprendizado. Vamos praticar mais e melhor aquilo que nós estamos aprendendo hoje, que assim a gente vai estar capacitado para aprender mais amanhã. Mas uma coisa é certa, dentro de toda essa ponderabilidade que a gente está discutindo aqui, a melhor forma de transmitirmos aquilo que passamos a conhecer é aplicando, fazendo da lei divina a nossa lei, fazendo dos exemplos de Jesus as nossas atitudes. Essa é a maneira mais ponderada que a gente pode pensar na transmissão daquilo que a gente está aprendendo. Então, pensemos nisso. Vamos ponderar sempre na melhor atitude a ser tomada a cada momento. Ponderar como Jesus faria naquele instante. E com certeza, se conseguirmos colocar isso em prática, estaremos ensinando para todo aquele que estiver nos observando. E seremos um excelente instrumento de divulgação da doutrina espírita. Divulgando enquanto nos melhoramos. É isso, é esse o nosso desafio. É isso que a gente tem que pensar. Que o nosso Mestre Jesus, nos acompanhe nessa batalha, e seja o nosso farol, nosso guia para essas nossas conquistas. Vamos orar agradecendo a Ele por essa oportunidade. É assim, Senhor, que agradecemos muito pela oportunidade de aqui estarmos para proporcionar a discussão sobre um pontinho da doutrina espírita. É nessas discussões, é nesse aprendizado um com o outro que a gente avança, que a gente cresce. Obrigado pela oportunidade e que sua paz envolva a todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Que a paz esteja com vocês, meus irmãos. Até a próxima.